Bom dia, né? Eu agradeço o Rodrigo aí pela oportunidade de dialogar com vocês, né? Como genitora aqui também falando de algo que é minha experiência no dia a dia. Eu trabalho com isso, interpretando o mapeamento genético, e isso eu acho que é importante aqui na nossa fala, né? O Rodrigo deixou bem à vontade para que seja realmente um bate-papo, apesar de que eu estarei mais, né, nesse diálogo aqui para a gente compreender o que é a medicina de precisão e o quanto são valiosas essas informações, o quanto que as pessoas conseguem explorar, aproveitar desses resultados no seu dia a dia. Então, é um mercado muito vasto e ainda pouco explorado em relação ao mapeamento genético. E nessa conversa, a minha contextualização em relação à minha experiência com mapeamento, eu acho que faz parte do caminho da própria medicina de precisão, porque a medicina de precisão ela é dita como a medicina do futuro, é como nós vamos precisar personalizar as condutas, e para personalizar eu preciso ter ferramentas, e se nós imaginamos por que uma ferramenta seria melhor do que acessar a nossa informação, o nosso código genético. E aí, nessa trajetória, eu de formação sou bióloga, pesquisadora, né? Lá em 2013, estava no Instituto Karolinska avaliando exatamente, né? Nós sabemos que nós diferimos externamente, mas internamente nosso metabolismo, a forma como nós utilizamos nutrientes, drogas, ele é diferente também. Então, naquele momento lá em 2013, eu avaliava durante o meu doutorado como que é a nossa resposta a medicamento conforme a nossa genética. Então, era um conceito de farmacogenética que ainda não tinha teste no mercado. Eu não conseguia fazer essa compra se eu quisesse quando voltei para o Brasil. E ali, de 2015 em diante, os Estados Unidos começou a injetar muito dinheiro nas pesquisas. Foi um grande projeto chamado Lavaz, e que foi se propagando, e aqui no Brasil nós estamos agora, nesse momento, em investigar a genética da nossa população, porque nós entendemos que é assim que nós vamos transformar uma medicina que passa de ser uma medicina que cuida das doenças para olhar uma medicina que cuida da saúde, que personaliza, que evita efeito colateral, que consegue suprir aquilo que são as necessidades geradoras ou causadoras. Então, é olhar para a doença em sua causa e conseguir fazer gerenciamento de riscos. Então, todo o conceito de medicina de precisão que eu fui trabalhando ali ao longo da minha trajetória, que eu coloco aqui só um pouquinho da experiência, ela veio nesse processo que era como uma pesquisadora investigando esses genes, então aprendi como que fazia isso, e quando foi da pandemia em diante, nós tivemos uma disponibilidade de mercado desses testes, né? Tem algumas empresas que são mais conhecidas aí no Brasil, e eu comecei a ter essas pessoas me buscando, falar, eu fiz o meu mapeamento, como que eu faço para interpretar? E aí nós percebemos que as pessoas compram esse teste, assim, tem gente que diz, olha, eu tinha pedido um sapato de presente de aniversário, mas eu vi que tem um teste que você consegue compreender a tua etnia, a tua ancestralidade, sempre tive curiosidade, e ao mesmo tempo você consegue ajustar aquilo que é melhor para a tua saúde, e elas fazem esse investimento entendendo aquilo como cuidado, e aí quando vem o resultado, ela tem esse processo de autoidentificação com aquelas características que estão no seu laudo, e ainda tem essa necessidade, às vezes, de compreender um pouco mais na saúde. Então, nós temos aqui tanto o público que é o profissional da saúde, que precisa interpretar, e esse é um gargalo que acaba acontecendo, porque as pessoas chegam com o seu teste e às vezes o profissional ainda não compreende como aproveitar essa riqueza. E assim, pela minha prática clínica, porque eu sou apaixonada pelo quanto que essa informação consegue nos revelar da pessoa, daquilo que são condutas assertivas. E eu fico assim pensando como nós precisamos avançar e transformar esse conhecimento que o nutricionista, o profissional, todos os profissionais consigam olhar para essa informação e explorar o que ela tem a nos falar sobre a pessoa. E a pessoa em si, o consumidor, né? Eu lembro quando fiz o meu teste, aquela expectativa de você conseguir compreender coisas sobre tua saúde, né? Vem em forma de autoconhecimento. Então, eu fui criando essa metodologia de análise, interpretando, e hoje eu trabalho nesse processo de consultoria, tanto individual quanto das empresas, e aí eu entendo que
é até uma missão pessoal começar a ensinar outros profissionais a interpretarem, porque não dá para ficar só comigo o saber interpretar alguma coisa que traz tantos benefícios para as pessoas em saúde. E aí, hoje, né, a nossa pauta aqui, nós vamos falar o que que é, então, o mapeamento, o que que os laudos nos permitem identificar e aí o diferencial que ele vai ter no mercado quando nós falamos de uma ferramenta de rastreio. Então, o Rodrigo já nos falou sobre, né, ele entra no teste de rastreio do tipo recreativo, e se vocês forem olhar hoje, o profissional da saúde, ele já aderiu com mais facilidade o teste de rastreio para os medicamentos. Então, não, se você vai avaliar, e aí, né, tem alguns medicamentos que acabam sendo contemplados, mas não todos, no teste que nós estamos oferecendo agora. Mas a forma de olhar ele como recreativo, ele às vezes causa, inclusive no profissional, ainda um olhar de como assim recreativo? Então, essa palavra ela não significa realmente tudo que o painel tem a nos oferecer, mas ele está nessa classe, né? Eu prefiro chamar de mapeamento e mapa é realmente, quando você olha para o mapa, você sabe qual caminho, qual direção você vai tomar. Então, quando eu chamo o laudo que vocês vão apresentar para o paciente, né, para o consumidor, para o cliente, ele é um mapa da saúde daquela pessoa. E isso pode ter um efeito, né, de uso recreativo se a gente não interpreta necessariamente da forma que o profissional de saúde ainda pode explorar. Então, ele vem, o mapeamento, ele é uma das ferramentas no conceito geral de medicina de precisão, a medicina dos 5Ps, a medicina que vai falar nos cuidados com a saúde e não da doença. Então, a previsão com todos esses estudos que estão acontecendo lá, nós vamos completar já 10 anos desses estudos para entender a nossa genética, né? O que que são as receitas, porque assim, até pensando num contexto histórico, vocês que trabalham com vendas de exames, sabem que existe o exoma, e o exoma foi por muito tempo o clássico da genética para você olhar doenças genéticas. E o geneticista era o profissional que fala de doença genética, aquela doença que um único gene causa doença, né? Ou que um conjunto de cromossomo, então era aquele profissional restrito para condições que são raras. Então a gente pensa, um painel para olhar uma doença genética específica, mas é um gene uma causa, um cromossomo uma causa. Aqui nós estamos falando de um momento histórico no nosso conhecimento científico, onde nós passamos a compreender as nossas receitas, né? Nós podemos olhar e pensar, então, se um gene produz uma proteína, o que que é o conjunto, o que que é a receita de genes que faz um fio de cabelo, por exemplo? O que que eu preciso misturar de ingredientes? Conforme nós fomos sequenciando na população e a inteligência artificial, o Big Data nos deu a oportunidade, nós começamos a entender, não, o fio de cabelo é uma receita que exige biotina, zinco, ferro, e agora essa compreensão desse mecanismo de receita, o que que gera ansiedade? Para mim, a minha receita de ansiedade pode ser diferente da tua, né? Eu gosto de usar um exemplo assim que eu sempre falo, inclusive para os meus pacientes no contexto. Vamos combinar que a gente vai fazer pensando nisso, o que o mapeamento genético é, né? Uma ferramenta de precisão no contexto de saúde, que você acessa as suas receitas e uma receita, eu vou falar assim, vamos fazer um bolo de chocolate? Né? Então, cada um de vocês pega lá a sua receita e no final nós vamos ter um bolo de chocolate. Eu estou falando, a minha receita, ela não vai ter nem glúten nem leite, porque eu, com o meu mapeamento, identifiquei que eu tenho essas intolerâncias. E para mim, isso foi um marco na minha vida fazer essas alterações, e aí entendi que eu precisava espalhar isso também, né, disponibilizar para as outras pessoas. Aí eu vou trazer o meu bolo, e ele é bolo de chocolate no final, mas não foram os mesmos ingredientes que o seu exame, que o seu bolo. Você chegou no mesmo resultado. Quando um paciente chega para mim, ele fala que ele está com enxaqueca, dor de cabeça, eu sei que para chegar naquele final, a receita, a combinação genética não, talvez não tenha sido a mesma. Então, eu não posso tratar toda a dor de cabeça da forma igual. E essa ferramenta que nós temos no mapeamento, ele é olhar para esses ingredientes que estão ali sendo necessários e fazer uma personalização dessa conduta.
Então, a medicina de precisão traz um contexto de usar ferramentas que nos ajudem a personalizar. Vocês estão tendo acesso de uma forma pioneira ao mapeamento. Virão outros, muitos outros. Virá metabolômica, microbioma, já tem disponível no mercado ainda, né? Os profissionais tentando entender como usam. Mas assim, nós estamos falando da primeira ferramenta. Nós estamos contando uma história que um dia vocês vão lembrar desse treinamento e vão falar assim: olha, agora, né? Nós começamos lá com o mapeamento e agora nós dispomos de inúmeras ferramentas dentro da medicina de precisão, a qual é possível fazer essa personalização. Quando eu personalizo e eu falo em risco para desenvolver uma doença, porque aí é uma questão que é uma medicina voltada para você prever, então, né, vocês que trabalham aí em gerenciamento, equipe, laboratório, você sempre tem que prever os riscos para conseguir gerenciar. Você não consegue gerenciar aquilo que você não está conhecendo, o risco que está ali em eminência. Então, quando eu olho para o meu mapeamento, eu tenho uma possibilidade de olhar o risco para Alzheimer, tá bom? Então, elencando esse risco, eu faço um processo preventivo. E isso vai exigir uma nova forma de diálogo, porque as pessoas começam a participar do processo. Então, é comum, eu vou lá no médico, eu falo assim, olha, tô com tal queixo, ele fala, então você vai fazer atividade física. E é muito comum de prática, de olhar as pessoas que sentam aqui na minha frente e falar assim, então é por isso que o profissional falou que era para fazer o exercício, agora eu entendi, agora eu vou fazer. Quando a pessoa entende que aquilo é da sua receita, ou fazer ou não fazer, ela passa a ter aderência, ela passa a se comprometer com o processo de cuidado. Então, essa proatividade, ela vai fazer parte dos 5 P's da medicina de precisão. A predição é calcular esses riscos de ter uma condição, e essa é uma forma de comunicação que é importante. Quando fala em teste de rastreio, nós estamos falando em prever uma condição, não necessariamente, né, que essa predição é uma sentença que a pessoa vai desenvolver aquela doença. E aí a participação, que no caso seria a necessidade do diálogo entre os multiprofissionais para fazer uma integração, porque o resultado, o laudo, então vocês vão olhar depois que nós falar saúde feminina, ele traz para vários profissionais. Isso é uma coisa importante, porque quando você fala em cuidar da saúde, eu não sou uma pessoa dividida por áreas, né? O nosso corpo não se divide da mesma forma que a medicina se divide. E o mapeamento, como ele mapeia um gene que está no nosso cérebro fazendo uma função, lá no estômago pode ser outro. Então, ele acaba trazendo informações que são para vários profissionais. Então, a minha clínica trabalha com endocrinologia, a minha trabalha com nutrição. Dá para pegar essa informação e aproveitar ela, né? O painel nutricional dá para aproveitar em todas as áreas. Não tem uma área que não desfrute desse painel, não tem um paciente que não desfrute desse painel. E aqui, nesse contexto que eu falava para vocês, quando vocês vão falar o que que esse produto nos auxilia, ele permite avaliar o risco genético. Então, nós estamos. É comum as pessoas já terem uma ideia e falar: olha, minha avó teve Alzheimer, minha mãe teve, o tio teve, eu devo ter um risco. Então, quando você fala que o painel te permite avaliar um risco genético, nós estamos pensando numa curva, né? Uma curva normal de distribuição. Então, se eu pegar aqui nós que estamos participando desse evento, a gente for olhar a altura de cada um, fica numa distribuição de curva. Existe a média, que é a maioria da população. Então, quando vocês olharem aquele reloginho, daqui a pouco eu vou trazer um elemento do mapeamento mesmo. O risco normal é o risco padrão. Então, o que que isso significa? Né? Eu fiz o exame lá do Rodrigo, ele está com risco de diabetes dentro do normal. Ele ficou ali no meio, junto com o verdinho da população. Se o fator qualidade de vida dele for de consumo alto de glicose, falta de atividade física e todos aqueles parâmetros que se fala hoje em qualidade de vida, ele vai para um lado da curva ou para o outro, né? Ou de desenvolver ou não desenvolver, porque os fatores ambientais também importam. Então, quando eu falo que o mapeamento é uma ferramenta para identificar onde eu estou na curva do risco genético, né? E não tira a minha responsabilidade em relação aos fatores ambientais. Por que que eu estou falando isso para vocês do risco? Porque
é comum, às vezes, ao profissional da saúde achar que o mapeamento pode, de alguma forma, tirar a função dele na conduta com o paciente. Mas o profissional é quem ajuda a pessoa a gerenciar. E quando o profissional ele trabalha comprometido com aquilo que são os resultados que ele quer, ele vai entender onde o seu paciente está da curva e conseguir ajudar ele a, se está numa curva na zona de risco, voltar mais para o meio da curva aqui, diminuindo esses fatores de exposição ambiental. Então, a questão de personalizar a conduta, de falar de uma qualidade de vida e trazer os procedimentos que são de cada profissional, é uma ferramenta assim riquíssima para que o médico, para que o nutricionista, o performador físico, ele consiga entender onde o seu paciente está e daí dali ele vai conseguir os resultados que são esperados com uma eficiência que é gritantemente diferente quando você entende o que é o código, o mapa da saúde do teu paciente. E aí, isso é uma das coisas que é importante, que eu acho que vocês que estão aí na linha de frente para falar do produto, para entender o que é o mapeamento, é que às vezes existe um olhar de que o que é genético pode ser difícil, né? Ah, genética, ou então aquela associação ainda da genética com herança, né, mais complexa. Então, quando nós falamos em mapa da saúde, a expectativa é sempre de ir aprimorando essa forma de laudo de resultado, que essa ferramenta fique acessível. Então, quando nós falamos do poder da ferramenta, é uma ferramenta que sequenciou e conseguiu nos dar qual é o código. Agora, a forma que nós temos hoje com a inteligência artificial é de transformar esse conhecimento, que é um conhecimento complexo, em práticas de vida diária, em práticas que vão ajudar o nosso paciente a ter as condutas e a sua personalização. Então, aqui, né, o que os laudos nos permitem identificar? Claro que nós não vamos pegar item por item do laudo, porque ele é muito amplo, né? São muitas informações. Quando eu falava para vocês aqui dessa desmistificação do conhecimento genético, vocês vão ver que ele traz nessa dimensão de cores, da forma que fique friendly, amigável, para que a pessoa olhe e consiga se identificar, ter uma dica do que ela fazer, sem tirar a responsabilidade do profissional, para que a pessoa, né, vá fazendo condutas sem necessariamente ter essa orientação. Então, ele tem essa intenção com essa carinha aqui, que vocês vão olhar no laudo, de ser amigável. Às vezes, e aí, né, pensando assim que já são quebra de objeções quando a gente chega com essa informação, a medicina trabalha às vezes com resultados que são muito secos, assim, né? Então, o que que é no final, né? Tem uma doença ou não tem? Então, o profissional da saúde, às vezes, na primeira olhada, por ser tão colorido e lúdico, porque nós estamos falando de uma informação de alta resolução, de alta complexidade, nós tentamos colocar ela de forma mais lúdica para que ela facilite o acesso. Mas isso não deve levar ao refutamento da qualidade que aquela informação tem. Porque às vezes existe, né? Eu já percebi isso, de olhar o profissional, ele olha uma coisa muito colorida e acaba não dando todo o respaldo que aquela informação tem, que é a informação vinda lá da nossa genética, da nossa composição, em relação a esses fatores. Então, aqui, falando mais especificamente em relação ao que os laudos permitem identificar, se eu falo para vocês que hoje nós estamos iniciando esse processo, né? Nós estamos começando a compreender o que as nossas informações genéticas têm a nos trazer, a empresa que gera esses resultados, ela tem um cálculo de risco com genes que sejam muito robustos de literatura, que a gente já tenha evidência científica que aquela alteração leva realmente a um desfecho. Então, essa é um cuidado, né, que nós temos que ter como crivo de profissional para não ser uma informação solta ou ser uma informação que não seja fidedigna àquilo que é o metabolismo do meu paciente.
Mas no nutricional, ele vai nos dar algumas orientações, por exemplo, vitamina C. Vitamina C é uma vitamina que nos exames de sangue ela é muito pouco pedida, porque vitamina C é um micronutriente presente em vários alimentos. Só que da maioria dos pacientes que eu recebo aqui, a metabolização é normal. Mas tem pacientes que a metabolização, como ele funciona para a absorção da vitamina C, não é da forma convencional. Ele não aproveita essa molécula que é tão biodisponível da mesma forma. E quando eu olho ali um paciente que tem essa absorção média, eu tenho que começar a conciliar o uso da vitamina C de outra forma. Isso eu tenho por experiência que quando chega esse paciente com o meu índice genético, que ele não é um bom absorvedor, eu vou para o exame de sangue e o exame de sangue corrobora. O exame de sangue vai me mostrar que aquela pessoa está precisando de um aporte nutricional maior, de fontes de vitamina C que não sejam casadas com competidores, ou até mesmo fazer uma suplementação do micronutriente que é tão presente e que vitamina C é essencial para vários processos dentro da saúde. O folato é outra parte que aparece muito ali entre os micronutrientes, que hoje você tem exames separados para ver a mutação em MTHFR. Esse, assim, é um dos genes que, esse painelzinho que é o não nutricional, ele traz um gene que é muito importante na área de cardio, porque se você não tem esse. Então, pegando assim, né? Vou pegar esse exemplo aqui, vocês vão ver que eu estou falando desses micronutrientes, mas se vocês forem folhear o laudo completo do Nutri, gente, tem muitos micronutrientes. O complexo B, eu estou falando da B9 aqui, mas é o complexo B, a B12, vem a B3, a B2, a B6, que são micronutrientes importantes e que hoje o que está acontecendo? Nós chegamos na farmácia e tem aqueles A a Z, né? E daí todo mundo fala, se você tomar vitamina C é bom para isso, D é bom para aquilo. Mas será que eu preciso desse micronutriente? Será que na minha conduta, geralmente o profissional vai olhar pela queixa, né? Então, se está com isso, ou ele vai olhar lá no exame. Agora, compreendendo a metabolização do meu paciente, eu olhando para esse radar daquilo que é a parte genética, eu sei que não vou ficar experimentando para identificar se ele vai responder ou não. Eu consigo mapear aquilo que é a metabolização do meu cliente. Então, folato, a palavra folato vem de folhas, do consumo. A B9 está muito presente nas folhas. Só que hoje nós não comemos a mesma quantidade de folhas do que era, né, os nossos antepassados, se for ver culturalmente nas populações de não tanto tempo atrás. E aí, quando eu olho essa proteína ali, essa enzima, ela faz a conversão do ácido fólico que está presente nas farinhas. Então, hoje, qualquer farinha que você come, ela está enriquecida com ácido fólico. Só que esse ácido fólico precisa ser convertido na forma ativa. Quando a pessoa apresentar esse resultado ali para mim, ela não está fazendo essa conversão como deveria. Então, essa falta da conversão leva um acúmulo, leva um processo que vai gerar mais homocisteína. Então, o profissional vai olhar lá o exame de sangue e vai ver que a homocisteína está aumentada. Eu tenho pacientes que têm queixa de aborto recorrente, e a gente vai olhar, tem alteração no MTHFR. Tem pacientes com casos de dificuldade em gestação, ou então com problemas cardíacos de recorrência familiar com essa alteração. E é uma alteração que vai me ajudar a fazer um fator preventivo e diretamente atuar na saúde daquela pessoa, e que vem ali que esse gene pode ser obtido com o painel nutricional. Eu peguei essas duas porque geralmente elas têm um impacto. Vitamina C ela atua nas nossas rotas anti-inflamatórias. Então, eu tenho vários casos de paciente que tinha perda, né, dificuldade com perda de peso, lipedema, e a gente identificou, olha, o problema nessa rota aqui, a gente consegue mapear e fazer o gerenciamento desses micronutrientes e assim modular aquilo que é personalizado para o meu paciente. Outra questão que hoje é muito buscada, está super em voga se falar, não, leite faz mal, trigo faz mal. O que que faz mal para a minha saúde? Eu tenho vários pacientes que chegam que querem compreender o que que está sendo para ela um fator pró-inflamatório.
Então, vocês vão ver que, além desses daqui, vem um outro bloco com amendoim, alergia à clara do ovo. Mas da histamina, ele é muito clássico, assim, inclusive em comportamento. A pessoa percebe que quando ela come um peixe, um cogumelo, e aí a gente vem da hipótese que pode ser uma coisa estaminérgica, e quando eu pego o meu mapeamento, eu estou vendo, não, o risco realmente para estar sendo para essa via da histamina, eu consigo fazer as condutas de um processo anti-inflamatório, para degradação de lactose também, e aí de intolerância à lactose, pessoas que tinham dor de cabeça constante, dores articulares. A gente faz essa avaliação e aí você tem um rastreio geral para esse paciente, conseguindo identificar aqui quais são esses metabolismos. Outro metabolismo que é bem importante, que o profissional pode se beneficiar, tanto na área nutricional, esse também faz parte do bloquinho ali do Nutri, é o da cafeína. Então, veja, por exemplo, essa paciente aqui tem metabolização lenta da cafeína. Uma pessoa que tem a metabolização lenta e vai fazer o cafeína como pré-treino, ela pode ter problemas cardíacos em estar utilizando um componente que ela não está fazendo a metabolização. Essa pessoa vai ter insônia com cafeína. Então, se eu olho para esse micronutriente, alguém que está buscando qualidade de vida, eu consigo fazer esse gerenciamento do consumo de café. Então, eu consigo prever, então, falar, café não dá para tomar a partir de determinado horário. Depende de cada indivíduo, como que é essa metabolização de cafeína. Devo usar cafeína pré-treino? Não, depende. Cafeína aumenta risco para problema cardíaco ou protege? Isso é interessante porque uma das coisas que eu acho que ela responde muito no nosso contexto que vocês acompanharam, que quando a gente fala, né, das evidências científicas, as pessoas passaram por um processo, inclusive, de ficar desacreditada. Não, ovo faz bem e faz mal, café faz bem e faz mal. Hoje, quando nós personalizamos, quando me perguntam se determinada substância faz bem e faz mal, para mim é muito evidente perguntar, tá, depende, né? É muito relativo à tua constituição genética. O café, a cafeína, conforme você metabolizar, você pode falar que ela está te fazendo maior um benefício de atenção, de cognitivo, do que um malefício. Mas se você é um metabolizador lento, realmente você vai ter muito mais prejuízos com o uso da cafeína do que o benefício dessa substância. Aí eu sou aqui do Sul, né? Moro no estado do Paraná, em Guarapuava. A gente toma muito chimarrão aqui. Então, às vezes eu tenho aquela pessoa que está com problema de insônia, com problema de estômago, e aí pergunta o consumo do chimarrão é diário. Aí a gente consegue ajustar um hábito de vida que ela estava ali fazendo algumas substituições, porque ela fala até para mim, não, não tomo café, mas ela usa aquela substância. E aí entra, né? Eu lembrei que tem um conceito da medicina personalizada, porque personalizar é olhar para dado, não é medicina de precisão se ela não usar um dado biológico. Eu sempre preciso ter ferramentas de alta precisão. E aqui nós estamos falando de uma ferramenta que é o mapeamento. Mas ela tem que estar contextualizada no ambiente onde a pessoa vive, ela tem que estar contextualizada com aquilo que são as atividades de vida dessa pessoa. Então, de forma alguma, isso tira do profissional o respaldo que ele tem em continuar fazendo sua avaliação clínica. É uma ferramenta que soma aquilo que é a atividade do profissional, e uma ferramenta que é incrível na forma de personalização. Alergia ao amendoim é outra coisa que aparece ali para nós, perfil inflamatório. E aqui eu pego um que chama muita atenção, é de uma curiosidade clínica, inclusive. Eu atendo muitas pessoas, crianças principalmente, que têm autismo, porque no autismo tem aquela dificuldade de comunicação, nós temos a questão de, por exemplo, informar sobre, né, o gosto da pessoa sobre determinado alimento. Então, a seletividade alimentar está muito presente. E a nutricionista, quando ela olha para os vários elementos que podem causar essa seletividade nutricional alimentar, ela tem como evidência que uma das coisas pode ser, né, a resistência comportamental, mas pode existir também uma intolerância, porque em cerca de 60% dos casos pode haver intolerância ou ao glúten ou ao leite, que nós sabemos no autismo. Mas eu recebo muitas crianças, uma porcentagem ali em torno assim de 15% com frutosemia.
E aí você olha aquela criança que ela não consegue com o cheiro da banana, ela tem aversão. E aí você pega o da frutosemia, e quando a gente tem essa evidência de uma frutosemia alta, nós vamos avaliar para quais frutas, né? Então, isso já entra no rol de exames que, para mim, facilita muito quando eu sei que eu já posso pedir para o laboratório, porque geralmente, assim, eu pedi para o meu paciente, aí eu vou ter que avaliar essas condições somados, né? Ele não exclui você continuar solicitando o exame de o sanguíneo, como que está aquela composição. E eu somo ainda o meu pedido ao laboratório, olha, agora eu preciso saber quais são as frutas. Então, tinha uma paciente que ela não conseguia usar suplemento, né? Então, ela tinha uma evidência de outros profissionais. A gente fez o painel dela, tinha frutosemia, e geralmente a maçã está muito presente como componente que está em base de alguns. Só quem tem a frutosemia sabe o quanto que tem de fruto espalhado pelas coisas, que às vezes é base, substrato, né? Hoje, meu paciente que eu vejo que tem intolerância à lactose, eu já vou olhar se ele não está tomando rosuvastatina, porque a russo também usa lactose, então lactose tem várias, né? Às vezes o paciente fala, não, não consigo leite, mas você vai olhar, ele está tomando whey. Então, esses elementos estão presentes no cotidiano da pessoa e a gente tem que acabar integrando. Mas eu tive um paciente que ele chegou, atendi semana passada, inclusive ele falou assim: eu odeio frutas, eu odeio, e isso me faz não conseguir uma nutricionista, porque elas dizem que se eu não comer a fruta, eu não vou ter saúde e tal. Aí tá bom, anotei a queixa dele, chegou para mim o resultado, frutosemia lá em cima, a gente foi ver a lista de frutas, ele já desenvolveu anticorpos contra todo o grupo de frutas, e de fato não tem nenhuma fruta que ele vá fazer a metabolização. Então, para essa pessoa, aquele consenso geral que fruta faz bem e o leite faz mal, não era, ele metaboliza muito bem o leite, pode tomar lactose e não pode comer a fruta. Então, a personalização e a identificação. E, gente, você sabe o que que é você falar isso para a pessoa que odeia fruta? Falar, sabe por que que você odeia? Porque teu organismo não metaboliza. Como que a pessoa não vai acreditar nesse teste? Então, às vezes o profissional que refuta, porque como é muito novo, vocês vão ver que alguns profissionais vão falar que não aderem ainda, quando a pessoa olhou aquilo, ela fala: não, na minha etnia está aqui a minha história, minha avó que veio não sei de onde e tal, a minha aversão a esse elemento está ali. É muito comum eu ouvir dos meus pacientes que bruxaria é essa? Como que esse teste entrega tanto sobre a minha vida, a minha pessoa, né? Como que ele explica o que até agora eu não entendia? Isso vale muito para a questão de peso, né? Porque vocês vão ver que vem ali uma questão de obesidade, né, uma propensão à obesidade, você vai olhar aquele funcionamento dos genes super econômicos, isso vem de rotas ancestrais, né? As pessoas que viveram em ambientes onde elas precisaram economizar energia, aquele momento, aquele gene foi importante seletivamente, sobreviveu quem era um econômico, né? Uma pessoa muito econômica em energia. E aí, quando você pensa nessa história e você entende esse gene, por exemplo, se eu tenho um gene para obesidade, tá ali, ó, o seu genótipo está relacionado a uma propensão padrão. Então, não é uma pessoa que tenha aumentado, ela está na população geral, mas digamos que fosse alto. E você entende que é um gene FTO que veio lá daquele povo germânico que tinha que comer as batatas e o carboidrato está muito relacionado. Aquela história genética exige que na alimentação tenha carboidrato distribuído ao longo do dia. Então, a pessoa seguiu dieta cetogênica, ela seguiu já dietas todas do mundo, mas ela não fez aquilo que era do DNA dela, que era a. Então, a personalização, ela acaba exigindo também de nós, profissionais, de entender que para cada pessoa pode existir padrões diferentes. Não é todo mundo que vai responder a uma dieta igual, né? A mãe já dizia, a gente não é todo mundo, e o teste genético vem aqui e me fala. Cada paciente é muito legal porque é um quebra-cabeça, é um desafio entender, né, o que que ele tem, porque é único, né? Então é até um jargão que se fala, né? Cada pessoa é única, cada combinação genética e cada laudo que você recebe é único, e isso traz uma exclusividade do produto para vocês que é interessantíssimo. Mas além do nutricional, vocês vão ver, né? No nutricional ainda tem muitas outras coisas, como eu falei para vocês. Se uma clínica que trabalha com profissionais que são lá da cardio
com certeza vai aproveitar muito sobre a parte nutricional, se é da endócrino, se é né, numa clínica onde tem nutricionistas, não importa, o nutricional é um painel coringa. Eu, em saúde mental, então eu tenho pacientes, muitos que chegam e falam assim: olha, doutor, eu quero fazer só para saber se eu respondo um medicamento. Eu não peço um de medicação sem o Nutri, porque eu falo, não adianta você querer recaptar o neurotransmissor se você não produz o neurotransmissor. E se eu não entendo o metabolismo nutricional do meu paciente, eu não consigo fazer com que a rota do medicamento funcione. Então, uma pessoa vai tomar uma medicação, mas ela não tem a base para dar conta daqueles neurotransmissores. Então, hoje, para qualquer área, eu vejo o nutricional como um painel básico, coringa, que se a clínica não sabe qual aderir, começa pelo nutricional, aí vai vendo os benefícios. Eu falo que o meu trabalho, por exemplo, eu não preciso convencer ninguém do que o produto é bom, porque ele por si só já vai demonstrando no dia a dia. É difícil um profissional que pega e coloca isso na sua prática e não se sente bem em conseguir colocar para o paciente aquilo que é intrínseco a ele. Aí vou, né, falando aqui, o nutricional tem aquele aspecto, e na biocroma nós temos o saúde da mulher e saúde do homem também, que daí já é um painel que vai falar das nossas propensões às doenças, né? É uma questão de gerenciamento, e quando eu falo para vocês, começa pelo Nutri, e dependendo, né, do quanto o profissional vai também tendo essa possibilidade de verificar as questões que, às vezes, o paciente. Então, assim, culturalmente, a pessoa, o que nós fazemos de venda direta ao consumidor, o consumidor vai no sentido mais que o próprio teste fala, que ele quer uma coisa lúdica, dinâmica, recreativa. Ele não vai ficar olhando muito ali as suas propensões para doenças, ele quer saber as curiosidades. Isso é bem legal, até eu esqueci de colocar, gente, mas se vocês olharem lá no final do laudo, ele vem curiosidades que falam: você tem propensão à aversão à grama, você tem uma maior propensão a gostar de chá, a querer recompensa. E o profissional nem olha muito para isso, né? Ele vai ficar mais focado no que são as propensões para as doenças, porque a pessoa busca o profissional quando ela já expressou a doença, né? Essa é a nossa cultura. Então, medicina de precisão é mudança de cultura, uma mudança, né, que eu preciso entender que eu tenho que cuidar da saúde para não ficar doente. Mas vamos lá. Hoje eu estou aqui numa clínica onde tem fisioterapia e eles recebem muitos casos de dor crônica, a questão de pessoas que não respondem ao convencional para fibromialgia, por exemplo. Então, geralmente eu recebo da parte do fisioterapeuta para avaliar a fibromialgia, porque é uma condição que já está expressa. Então, quando eu falei para vocês que o mapeamento nos permite gerenciar um risco para não desenvolver, ele não é só isso, ele é uma possibilidade de olhar esses genes que estão aqui, fazendo com que aquela receita chegue ao final. Então, olhei lá, a receita daquele bolo está me dando um bolo que já apresenta características de estar mais abatumado. Será que ele está abatumado no processo? Então, a pessoa precisava de um complexo B e ela não está utilizando e isso, fez com que ela desenvolvesse a doença? Ou a receita do bolo já é para ser abatumada e não tem muito o que fazer, eu só tenho que gerenciar isso. Como que eu gerencio? Eu minimizo, né? Então, eu minimizo utilizando elementos que estão ali envolvidos com aquela genética. E essa é uma verdade. Eu não tenho nenhuma promessa que o mapeamento vai resolver o problema de todo mundo, que o mapeamento vai dar uma cura para uma doença. Ele me dá o conhecimento das causas e eu consigo gerenciar ele de uma forma personalizada, né? E essa é a nossa promessa, é o que nós conseguimos entregar com ele. Então, eu mesma, né, fiz o meu para menopausa precoce. Essa é uma questão que as ginecologistas se perguntam: o que está alterando o hormônio dessa mulher? Por que que ela está com a estrogênio baixo? Por que que ela está com estrogênio alto? Por que que a testosterona... Será que já é uma menopausa precoce ou são fatores ambientais? Aí ela bate o olho ali, não. A propensão aqui, eu estou entendendo que esses genes relacionados à produção hormonal, realmente minha paciente está num processo de menopausa precoce. Aí a profissional já vai se perguntar: será que eu devo entrar com
uma via, né, de reposição hormonal, o quanto que eu preciso ser cautelosa em relação a isso, porque com consequência vem o risco para câncer. Aí ela vai pegar e vai olhar lá, minha paciente tem um risco médio, então eu posso trabalhar nessas doses. Toda essa expertise da profissional, ela continua ali sendo muito benquista, mas ela tem elementos para fechar o jogo de uma forma com uma maestria que ela entendeu o que que é o processo. Então, não era necessariamente só os hábitos de vida, existe uma condição genética associada. Como que eu administro isso? Ah, eu administro colocando na balança os riscos com o elemento genético. Pode ser que a pessoa tenha baixo risco, e aqui é uma condição que eu sempre sou muito sincera em falar isso para os pacientes. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa nessa comunicação. A pessoa comprou, ela vai procurar o profissional para que ele saiba orientar. Não significa que ter um risco baixo para câncer você não vai vir a desenvolver, porque nós ainda não conhecemos todos esses fatores. Mas se o teste te mostra que você tem um fator de risco alto, isso me sinaliza uma coisa bem importante, porque do que nós conhecemos já existe um fator ali de alerta. Nós precisamos, então, gerenciar esse alerta, né? Então, é isso que o mapeamento, é isso que um painel nos permite identificar. E aí essa comunicação do profissional é sempre dentro daquilo que já é a especialidade dele e que ele já faz sem ter uma ferramenta tão poderosa para dizer isso para ele. Hoje, em pauta, está super em moda falar em lipedema, né? Então, uma condição que começou a ser identificada, a ser vista as mulheres com aquele acúmulo, né, de gordura em regiões mais localizadas na parte dos membros inferiores. Então, será que esse acúmulo... E aí, se é identificado que é o lipedema, todo o procedimento, né? Ela não pode fazer, por exemplo, esteira na academia. Isso está fazendo com que ela, ao invés do processo que é ganhar massa muscular onde deveria, ela está lesando, ela está gerando processo inflamatório. Então, ele tem um desdobramento muito significativo, o reconhecimento da condição lipedema. Aí fez, tá bom, tem um potencial muito alto para lipedema, o que que eu consigo gerenciar? Eu vou lá e olho no mapeamento, vai ter o potencial anti-inflamatório. Eu pego o Nutri dessa minha paciente, e esse foi um caso que, assim, ela tinha vitamina C muito baixa, não tinha nenhum pedido de exame para vitamina C, a gente pediu o exame, viu que estava, o potencial anti-inflamatório dela era bem ruim, nós entramos com anti-inflamatório, e esse foi um caso que, assim, a paciente veio para mim por curiosidade. Ela queria saber a parte genética dela, aí eu falei, olha, teu exame mostra para nós que você tem lipedema, você vai, né, vai mudar, você vai mudar tudo, vai mudar teu treino, você vai mudar tua alimentação, a suplementação. E fazia um ano que ela estava em acompanhamento clínico, ela não tinha conseguido ainda avançar significativamente. Em um mês, com o resultado do mapeamento genético, ela avançou de uma forma que a clínica veio falar: olha, doutora, nós queremos o treinamento, nós vamos colocar isso, e nós vamos querer que todos os pacientes façam, porque a gente viu a transformação dessa paciente orientando. O que a gente não tinha conseguido em um ano, em um mês, a gente conseguiu para essa paciente específica porque a genética dela trazia para mim um quebra-cabeça com peças muito nítidas. Sempre vai ser assim? Não, tem casos que a gente não vai conseguir montar esse mapa dessa forma. Mas esse foi um caso de lipedema que foi muito interessante e que a clínica acabou aderindo e hoje está dentro do processo da clínica a usar o mapeamento porque os resultados foram impressionantes. Hipertensão é outra questão que. E aí, claro, nós estamos aqui num treinamento para falar o que que ele permite ver. Eu não estou falando como que interpreta o mapeamento, né? Esse é um outro curso que aí eu ofereço, né, pela Genitore para ensinar o profissional a fazer essa interpretação e que, né, o Rodrigo também, assim que o curso estiver lançado novamente, disponibiliza para vocês colocarem para os colaboradores. Mas o que que é importante para o profissional? Hipertensão, eu não preciso saber do meu risco muitas vezes para já ver que o paciente está com hipertensão. E até aqui é interessante porque eu vou falar para vocês que geralmente quem trabalha com saúde mental tem uma aderência para o teste mais rápido do que as outras especialidades. Porque imagina lá, você trabalha vendendo, né, um produto para uma clínica e o médico ele precisa avaliar se o paciente está com colesterol alto ou baixo. Eles demandam para vocês que ele vá lá e faça o exame, veio baixo, alto.
tá resolvida essa questão. Você tem um resultado. Agora, se a pessoa fala, eu não melhorei da ansiedade, eu não melhorei de algo que é mais subjetivo, é difícil para o profissional ter esses marcadores. Então, ele acaba entendendo que o mapeamento genético é uma forma de auxiliar a compreender isso de uma forma mais palpável dentro de saúde mental. Então, é um campo que os profissionais aderiram mais rápido o mapeamento, porque eles padecem de tantos outros instrumentos como talvez a gente já tenha hoje na parte clínica para outras condições. Mas, né, além de, né, foi um parêntese que eu fiz aqui para pegar a hipertensão, eu já recebi o meu paciente com hipertensão, agora eu vou olhar ali o que eu acho legal desses laudos e que, né, nós estamos falando aqui, o que, que lhe permite identificar. Vocês estão vendo que apareceu aqui o genótipo da pessoa, então essa é uma informação bem técnica, né, que aparece depois lá no final do laudo também. E aqui essas bolinhas com o efeito. Então, quais genes estão me dando o efeito para esse paciente ter a pressão aumentada? Então, quando o profissional ele trabalha com esse processo de monitoramento, de intervenção para controle de hipertensão, ele vai fazendo um know-how no conhecimento do que é a função desses genes. E nesse caso aqui, eu personalizo qual que é o medicamento que o paciente vai ter melhor resposta, ou qual que é a conduta, por exemplo, de hábitos de vida. E aqui no Saúde da Mulher, além da hipertensão, ele vai dizer o efeito do sal para a hipertensão. E aí o desdobramento de personalização facilita muito a vida do nosso prescritor. É, saúde do homem, né? Eu falei um pouquinho dos aspectos da saúde da mulher, mas vocês verem que, assim, eu não explorei nada, né? Eu peguei aqui dois elementos que são os mais comuns, hipertiroidismo também, enfim, se eu for falar de cada um deles aqui, a gente entra num curso dessas questões, mas dá para explorar muito essas informações, dependendo, né? E tem para todas as áreas dentro desse painel. E do saúde do homem também, e aí dos homens é interessante porque as queixas vão ser diferentes e a busca de um painel, uma das coisas que eu gosto de perguntar para o meu paciente quando eu faço, né, eu faço a coleta aqui no meu laboratório, na minha clínica, eu pergunto qual que é a tua expectativa com o teste, né? Porque às vezes você olhou e achou coisas que você acha incrível, mas a expectativa da pessoa era emagrecer, né? Então, as expectativas dos homens, das mulheres acabam sendo diferentes, o painel tenta, de certa forma, contemplar isso. Os homens vêm muito em busca quando está afetando algo que é mais, né, parte cardíaca. Então, eu tenho pacientes que têm histórico cardíaco, e daí ele vai lá no cardio, faz esteira, faz tudo, e não apareceu risco nenhum. Mas ele sabe do seu histórico familiar. Ele fala, eu sei que geneticamente deve ter alguma coisa. E aí, para arritmia cardíaca, é bem comum virem nesse sentido empresários que, né, ele fala, olha, minha rotina ia um negócio que eu sinto meu coração, mas eu já estou no acompanhamento faz tempo, e o que que eu preciso fazer para prevenção? Então, da saúde do homem, vocês vão ver que tem várias coisas de cardio que é, né, mais específico ainda. Ele tem também a questão de avaliar para propensão à calvície, deixa eu ver se eu separei aqui. Ah, claro, o câncer de próstata, né, que é importante. E aqui é outro elemento eu não coloquei separado, mas para o câncer de próstata, quando eu olho os genes, eu consigo entender se é uma rota mais relacionada a colágeno. Então, vou falar, olha, para você realmente é questão de você cuidar articulação, exercício físico, ou nós temos que pensar numa questão que está mais relacionada à gordura. Então, eu personalizo esse processo de gerenciamento do risco. Aí o colesterol, então é comum o paciente chega e fala para mim, olha, eu tenho colesterol desregulado, mas eu me alimento muito bem, o médico diz que é genético. Então a gente vai lá e vai observar, é genético mesmo, né? Nós temos esses elementos aqui da genética para falar do teu colesterol. A noção que às vezes acaba sendo até um julgamento do profissional, porque ele fala assim: ah, a pessoa fala que está comendo, mas é aquela torresminha, aquela gordurinha, o churrasco. E aí você vê que a pessoa está dizendo que ela se alimenta bem, você olha a propensão ao colesterol e realmente aquela genética é super alta.
Então, eu já recebi muitas, e daí isso é interessante porque são mais mulheres que vêm que falam que cuidam da alimentação e o colesterol não regula, e aí a gente faz o teste genético e consegue corroborar aquela condição. Então, para a pessoa, ela consegue tirar limpo, né, as suas propensões, e para o profissional, ele consegue desmistificar se realmente é um hábito de vida ou se aquilo está na constituição do paciente. Eu peguei da saúde do homem uma coisa que é bem frequente em idoso. Idoso chega aqui com o ferro aumentado, né, que é essa situação da hemocromatose, e ele diz assim: o meu médico disse que é genético, que deve ser genético. A genética da hemocromatose, ela é bem robusta em relação aos genes que estão associados. Então, provavelmente, se der o risco aumentado, é genético, e se der baixo, a gente tem essa evidência que sempre aparece o nível, o grau de confiabilidade, né, para que o profissional possa entender aqui essa propensão. E esse daqui é o resultado de um senhor idoso, 75 anos, que foi com o ferro alto e o médico falou, não, é genético. Aí eu fiz o painel, falei assim, olha, teu painel está dizendo que você não tem essa propensão para ser genética. Vamos avaliar no teu exame de sangue se o senhor não está com uma inflamação? Porque ferro alto me indica ou que seja genético ou inflamação. Aí nós fomos norteados pelo mapeamento dele, vendo quais eram suas propensões, e a gente identificou uma inflamação, fez o tratamento, e ali a gente conseguiu fazer uma prevenção para alguém que estava buscando uma longevidade saudável. Então, para o próprio profissional conseguir falar com mais assertividade ou saber, não, não posso jogar que isso é genético, eu tenho que investigar e pedir um exame de sangue entendendo se não é uma infecção. Então, nesse aspecto também, a possibilidade que nós temos de aplicação é bem interessante. E aqui eu peguei dois elementos que eu gosto muito porque, assim, ele dá um direcionamento em muitas áreas, né? Eu uso muito essas informações e eu queria compartilhar com vocês o que eles nos permitem identificar. Eles nos permitem identificar ciclo circadiano. Então, insônia. Insônia é uma queixa clínica que, se vocês pegarem as clínicas que vocês atendem, é difícil uma área. Então, o cardio vai ouvir insônia, o neuro, né? É uma especialidade, as pessoas querem compreender. Vem um insônia, vai vir, né? Tem um elemento ali que é só insônia especificamente. Só que a compreensão do nosso ciclo circadiano, então, hoje, se você pega nas linhas populares ali, você precisa dormir às 10 e acordar às 5 da manhã. Eu atendi uma atleta que ela seguia isso, e aí lesão, lesão, lesão. E ela falava: olha, eu tento ir dormir às 10, mas não consigo, vou dormir muito tarde, acordo às 5 para fazer exercício, porque isso é vida de atleta, isso é vida saudável. Fizemos o teste, deu totalmente noturno. Ela era noturna e aí eu fui com o teste para falar com o treinador. Falei, olha, ela não pode. As mitocôndrias dela não acordaram às 5 da manhã. Ela está lesionando porque ela está indo contra um sistema biológico que manda o organismo estar preparado para isso. A pessoa que é noturna e vai fazer exercício pela manhã sem aquecimento, o risco de morte cardíaca é muito elevado. E aí a pessoa, às vezes, ela tem por hábito, porque hoje, se você pensar, né, eu vou analisando quando eu vejo 2 da manhã, e eu não sou noturna. Então, se eu acordar de manhã, minhas mitocôndrias funcionam, mas por hábito eu acabo indo dormir tarde. Mas eu sou noturna ou não? Então, eu precisei do meu teste e eu consegui compreender. E quando eu olho dos adolescentes, todos eles se acham noturno, todos os jovens se acham noturno. Aí eu falo, não, teu teste não está dizendo isso, né? A gente tem que organizar essa rotina porque você consegue entender se a pessoa vai lesionar fazendo na atividade aquele horário, se precisa entrar com uma melatonina. Então, tem pessoas que na melatonina não vai fazer nada, ela não tem aquela necessidade, aquela falta. Tem outras pessoas, esse regular aqui é uma pessoa que, se ela não tiver rotina, os genes dela estão dizendo assim: qual é o meu horário? Então, se você for dormir um dia às 10 e outras duas, eles estão lá perguntando que horário que é para dormir ou acordar. Eles são flexíveis. O diurno deu 6 horas, ele vai acordar, as mitocôndrias estão prontas, está pronta para a vida. Se você pegar isso dentro das especialidades, você consegue montar um plano, você alimentar, você consegue montar um treino, você consegue cuidar da saúde mental dessa pessoa,
o bem-estar relacionado ao nosso ciclo circadiano. Se eu quero melhor performance física e eu sou diurno, que horário que é o melhor para mim? Então, o cronotipo nos guia para a qualidade de vida em todos os sentidos de organização. Então, eu tenho maior disponibilidade de energia, que horário, de acordo com o meu cronotipo. Então, isso é um elemento assim que vai valer esse ciclo circadiano. Inclusive, tem empresas nos buscando para fazer recrutamento de profissionais que vão dirigir à noite. Então, o noturno, né, vai ser a pessoa para cuidar, por exemplo, de transporte nesses horários. E esse daqui, o gene do estresse, e aqui eu vou falar só um pedacinho de saúde mental, porque é a minha preferida, né? Se vocês pegarem alguns outros testes recreativos, ele vai chamar de gene do guerreiro. Então, ele começou com o gene do guerreiro, nessa história de painel recreativo, que nos Estados Unidos eles já vendem isso, né, há muito tempo. Tem um painel que é clássico e ele vai vir assim: você tem um gene com essa propensão e ele está muito relacionado. Então, o que que faz? Qual que é a função desse gene? Então, imaginando o que que o painel nos permite avaliar. Se você pegar esse gene, ele é o gene que faz a degradação da dopamina. Então, dopamina está também super em alta, aí vocês veem, né, performadores, grandes influencers falando sobre dopamina, reservatório de dopamina e tal. Com o teste que nós temos aqui, que a Biochroma está ofertando agora, você vê rotas de dopamina, tanto, por exemplo, B6 é importantíssimo para a produção de dopamina, os receptores de dopamina vão aparecer em alguma parte da história, mas essa parte do estresse, essa é uma enzima que ela faz a degradação, e só para ilustrar para vocês o que, que a gente consegue pensando nisso de gerenciamento de estresse. Então, uma pessoa que faz uma degradação rápida, ela tende a ser uma pessoa mais impulsiva, que a dopamina, ela vai ter dificuldade de concentração, de meditação. Ela é uma pessoa que precisa aumentar a disponibilidade tanto no fator nutricional, como ela precisa de atividades físicas que ela não vai degradar tanto. Então, eu direciono desde a atividade física até também a saúde mental. Porque se a dopamina ela é degradadora, ela é aquela pessoa ansiosa, né? Que não consegue, não adianta o psicoterapeuta dar para ela aquela meditação para ela encontrar o estado zen. Ela não encontra. A dopamina não para ali, ela precisa de uma meditação ativa. Então, quem pode se beneficiar, o que o painel nos diz, ele nos diz até para o psicólogo, se ele vai aproveitar bem essa informação. Quando ela é esse guerreiro, é a pessoa que ela geralmente numa equipe, ela consegue ser aquele que vai não ter medo de tomar decisões. Ela, na verdade, ela se sente motivada quando ela vê algo que ela tem que tomar uma decisão rápida. E ela se encontra, inclusive, no seu estado de equipe. Então, eles já fazem isso de direcionamento quase que vocacional em equipe, pensando nisso que seriam as propensões genéticas de um comportamento. É claro que comportamento tem toda a modulação ambiental, só que você tomar como conhecimento como que você funciona e por que que determinadas vezes você mesmo toma decisões impulsivas, ele ajuda no processo terapêutico de uma forma muito significativa. É a verdade que nos liberta a ter mais autonomia. Agora, aquela pessoa que degrada devagar a dopamina, então é aquele gene que faz a pessoa ser ruminante. A pessoa deita para dormir e aquele problema não sai da cabeça, ela fica ali porque aquela rota de dopamina é lenta. A vassoura que tinha que tirar a dopamina é muito lenta. Então é uma pessoa que é o estrategista, um é o guerreiro, o outro é o estrategista. É aquela pessoa que você vai perguntar assim, viu, vamos vender esse teste? Ele vai falar assim, viu, mas pode dar errado, porque vai que a pessoa tem um risco. Ele começa a pensar nas estratégias e precauções, porque ele tem uma rota de permanecer por mais tempo. Se essa pessoa vai fazer uma atividade física que faz aumentar ainda mais a dopamina, o exercício, de certa forma, ele modula, só que você consegue entender essa pessoa precisa degradá-la, precisa de uma atividade que coloque ela em movimento, que ela tem que, né, extravasar e não ficar concentrando dopamina. E ela vai encontrar o nirvana com mais facilidade, talvez num processo de meditação, os exercícios podem levar ela com mais facilidade, então ela pode aproveitar isso para dormir melhor. E aí, se você vai olhar para um médico integrativo, ele vai pensar no ginkgo biloba, no ginseng. Se ele não vai pensar nisso, ele vai pensar no Venvance, ele vai pensar na tomoxetina, porque aí ele sabe que tem que melhorar essas rotas. E tem assim para todo mundo.
Se você está falando com o integrativo, tem vias integrativas. Você está falando com o médico tradicional da medicação, tem medicação que vai nessa rota. Nós damos conta de ferramenta para todas as áreas. Se é para o Nutri que quer melhorar a disponibilidade, tem informação para ele também. E aqui, para dar tempo de responder as perguntas, nós chegamos, né? Eu fiz uma listinha que ela foi simplista, de certa forma, eu joguei ali, porque, na verdade, a gente já falou desses diferenciais, né? A gente poderia até fazer um brainstorm do que vocês identificaram, do que poderia ser, né, apresentado como um diferencial, mas uma das perguntas que é clássica do paciente, ele pergunta, tá, quanto tempo que eu tenho que repetir o teste? Se eu identifiquei, né? Se lá o Biochroma colocou que você tem uma conte que é AG, a tua genética não muda. Você vai ser AG. Eu posso saber que essa enzima faz alguma outra função além dessa? Nós vamos saber. Daqui 5 anos, se você fez o seu teste agora, você vai atualizar esses dados, nós vamos saber muito mais do que nós já sabemos hoje. A gente está no começo, a gente está sendo disruptivo, nós estamos aprendendo a lidar com uma ferramenta que vai nortear a medicina do futuro. Não vai precisar repetir para isso que você já fez, tá? Vou querer ampliar e analisar mais gene, ótimo, né? Daqui a pouco a gente tem mais genes avaliando, mas seu DNA não vai mudar, você é aquele genótipo. Nós vamos mudar o nosso conhecimento sobre, mas é um investimento que você faz e você vai ter essas informações para a tua vida toda. Ele permite para a pessoa o autoconhecimento e só isso. É muito engraçado porque é comum o relato das pessoas falarem assim: eu não precisei nem começar a suplementação e o medicamento e a minha vida já mudou. Porque o autoconhecimento é libertador, né? Então, cada vez mais nós buscamos essas linhas e vocês veem assim numa tendência, né? Qualidade de vida virou um produto. Então, eu compro qualidade de vida. E hoje eu compro qualidade de vida como um pacote fechado, como se eu fosse mais um número. E eu não sou um número, eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo. E é por isso que a medicina de precisão, ela fala one person trial. Então, enquanto nós tínhamos aqueles trials clínicos falando, olha, na população lá de 300 mil investigados, responderam a maioria. Eu não quero ser só o número da maioria, eu quero ser o trial completo, a minha pessoa, o objeto de estudo. Então, é aqui no mapeamento que você tem essa possibilidade de autoconhecimento, porque você está falando de você, das suas especificidades. Eu consigo gerenciar risco, né? E para quem trabalha mais na área administrativa sabe da riqueza que tem. Não adianta você querer ficar escondendo os riscos, porque você só está limitando a tua possibilidade de gerenciar. Então, essa culturalmente é uma dificuldade, porque na saúde nós não queremos saber, é igual falar sobre morte, né? Ah, parece que se eu falar sobre morte, tô agorando que vai morrer, então se eu falar sobre Alzheimer, vai desenvolver. Não. Enfrenta que aí você consegue gerenciar. Tem uma característica psicológica que se você for falar para o ruminador do seu risco de Alzheimer, talvez ele vai ruminar muito mais, né? Essa é uma questão importante dos testes, que ele traz uma pergunta que talvez vocês vão ouvir em como gerenciar essa questão das expectativas. Será que a gente está pronto? Mas aí o profissional pode personalizar e não colocar essa pergunta ou essa informação no teste, né? A gente tem a possibilidade de escolher um painel que não contemple coisas que você não quer gerenciar nesse sentido. Nutrientes e suplementação sobre medida, então aquele DAZ não é para todo mundo, porque eu, por exemplo, se eu pegar lá retinol, eu não faço, eu não uso. Se eu pegar vitamina A de farmácia, eu não uso, a de C, eu não uso, a B9, não uso. Você tem que olhar que os suplementos eles são essenciais, mas depende se você precisa dele ou não. E aí você tem, né, a questão do saldo em saúde e não em doença, né? Nós queremos uma medicina que trabalhe com saúde. A fidelização do paciente, porque a partir do momento que. E eu falo isso, e é de verdade, gente. Eu me sinto privilegiada quando alguém me concede o seu DNA. Alguém pode conceder uma coisa mais importante para você do que o seu código, né? Você está tendo acesso àquilo que é a essência biológica da pessoa. E se eu tenho acesso, ele cria comigo um padrão de pertença, de fidelidade, porque eu sei como ele é a constituição genética dele. E ele fala isso.
As pessoas falam assim, eu me sinto despida na sua frente porque você está falando de coisas que nem eu entendia que era assim. Eu passei a me compreender por que que eu funciono dessa forma. E daí, se eu entendo que é assim, eu hoje como ou não como um alimento, eu penso, será que a lactose faz tão mal assim? Né? Minha avó comia, os avós, né? Será que é esse problema? Será que não é mais uma moda? Não, para você então você vai tomar a decisão de comer esse queijo consciente de que ele está te fazendo mal. E aí essa aderência das condutas passa a ser. E se o paciente não adere à conduta, não tem sucesso na tua. Às vezes a pessoa faz um plano lindo, coloca as medicações melhores, mas a pessoa continua com hábitos que não são de comprometimento. Então, aquele resultado lá no final, ele está mais relacionado à pessoa ter entendido o processo, às vezes, porque às vezes o profissional, eu recebo nutricionista que fala assim, não mudou muito do que eu já faria, só que a pessoa entendeu o porquê que ela tem que fazer. Então, aí eu ganhei do meu paciente a aderência na conduta e o milagre veio da questão dele ter entendido e não somente o que o teste teve a me dizer. Porque cada pessoa é diferente, nós vamos ter histórias e finais que são diferentes também. E aí, essa parceria hoje, né, aqui com o Biocroma para entrar desses diagnósticos genéticos na via do mapeamento, nós temos na Genitore, né, nesses anos de trabalho, uma equipe que me auxilia nesse processo, e nós prestamos essas consultorias para as clínicas, prestamos a consultoria individual, e em breve também para o profissional de saúde, mais alguns cursos direcionados especificamente para esses painéis, de como melhorar, como fazer com que o painel seja interpretado da melhor forma. E é isso então, né, Rodrigo, que nós tínhamos para hoje. Obrigado. Obrigado, doutora. Eu já conheço essa história um pouquinho mais, talvez, do que nossos amigos aí que, né, estão participando, mas sempre tem muita coisa nova. Parabéns aí pela apresentação. Eu queria só fazer um fechamento. Nós não tivemos perguntas, de qualquer forma, a gente está à disposição aí dos nossos parceiros, dos laboratórios de apoio, das clínicas, dos doutores, dos médicos que nos acompanharam aqui. Qual é o recado que nós, né, que o Biocroma, a Genitore, que a gente está passando para vocês? Num passado não tão distante, quando a gente falava de exames genéticos, exclusivamente a gente ia para exames de alta complexidade, a gente ia para exames de pouco conhecimento, exames muito específicos que estavam ligados à jornada dos pacientes, e pouquíssimos médicos conseguiam interpretar ou se utilizar desses exames, ok? O que que eu quero dizer? Hoje, só para vocês terem uma ideia, existem menos de 400 geneticistas, especialistas em genética hoje no Brasil, com formação para isso. A grande maioria desses profissionais estão em clínicas de fertilização ou no mundo acadêmico, e alguns deles clinicando. O que está acontecendo? Está tendo uma mudança de padrão. Hoje, o Biocroma é um desses laboratórios que consegue fazer a comercialização de exames genéticos. E hoje, ao invés de nós entregarmos um laudo técnico, porque um laudo de exames genéticos, normalmente, se vocês tiverem oportunidade, eu posso passar num outro momento para vocês um laudo de um exoma, por exemplo, que é um exame genético clínico, vocês vão olhar um bloco de informações de genes, e para nós leigos aquilo não quer dizer nada, ou para quem não tem um conhecimento profundo em genética, aquilo não vai, a gente não vai conseguir interpretar. Em contrapartida, a gente está vindo hoje com exames genéticos, cujo laudo são laudos que já vêm interpretados, são laudos lúdicos, assim como a doutora Daiane comentou, friendly, onde o nosso consumidor final, onde o nosso cliente pode comprar um exame. Esses exames são feitos através de SUAB, pode ser feito via uma autocoleta, inclusive, tá? E depois eu acho que vocês conhecem, senão a gente vai mandar esses kits para vocês, aqueles que tiverem interesse em comercializar, com uma coleta SUAB super simples. Ele vai receber um laudo de 80 páginas, por exemplo, de 130 páginas, com toda a parte técnica, vai aparecer no laudo os genes, o estudo genético dele, para que, caso ele procure um profissional genético, esse profissional tem acesso ao escopo genético, mas ele também vai ter um laudo
um sonho já sonhado. Ele já vai ter um laudo lúdico onde ele vai ler e vai conseguir interpretar e um pouquinho disso que a doutora Daiane falou. Qual o melhor horário para eu treinar? Que tipo de absorção de alimentos eu tenha? Em linhas gerais, é isso. E eu vi que o doutor Júlio... Bom dia, doutor, tudo bem? Nosso doutor Júlio, você tem que abrir o áudio. Eu vou quebrar um pouco o protocolo. A gente pediu para colocar ali as dúvidas para a gente não se alongar, mas a gente ganhou 13 minutos. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas. O doutor Júlio levantou a mão, né? Da minha parte aqui era isso. Então a gente vai abrir para um bate-bola. Tudo bem? Nós temos 13 minutos respeitando aí o horário. Eu vi que o doutor Júlio, vou abrir a palavra aí. Marcos, pode liberar o microfone. Doutor Júlio, a palavra é tua. Bem, primeiramente, parabéns. Muito bem apresentado o exame. Eu sou médico, estou no doutorado em genética, mas o processo do doutorado é aprender a mecânica, de como funciona o gene, mas daí a interpretar, daí a trabalhar com isso é uma coisa do meu interesse. Eu hoje dirijo um laboratório de patologia e a minha pergunta para ti, além de parabenizar aí a apresentação do exame, realmente muito intuitiva, nós temos muitos parceiros aqui que são endoscopistas. A nossa maior parte do nosso movimento aqui é endoscopia. E muitos desses pacientes vêm para fazer, evidentemente, a biópsia conosco, já que nós somos anatomia e patologia, parte de H. pylori, etc. E uma coisa que eu sinto que os nossos endoscopistas têm, uma questão que tem manifestado, é essa questão do tratamento do H. pylori. E, claro, a questão nutricional. Minha pergunta para ti é se, nesse contexto de apresentar isso para endoscopistas, para a parte de gastro, o que que você sugere, o que que você vê que é o maior impacto? Bom dia, doutor Júlio. Agradeço, né, pela contribuição aí também, né, pensar que está no doutorado na genética é sempre bem-vindo para a gente poder compreender cada vez mais, né, esse universo. Então, hoje, pensando no painel nutricional, e eu acho que é ali do saúde da mulher ou do homem, nós vamos ter alguns genes relacionados à resposta inflamatória, né, que poderia, de repente, nos dar algumas sinalizações que são específicas para o sistema mais bacteriano ou se seria uma questão enzimática, né? Então, acho que aí a gente poderia, inclusive, trocar contatos para discutir, dentro da sua especialidade, o que nós conseguiríamos personalizar disso das condutas, porque estou imaginando assim, metabolismo de proteínas, a gente vai conseguir avaliar se de repente o tecido está em maior ou menor produção das enzimas, ou se a gente vai mais para uma linha de HLA, né? Porque tem alguns ali de anti-inflamatório, você entende se é uma via responsiva, qual que são as rotas mais de inflamação daquele paciente. Mas eu vejo sim uma possibilidade, eu tenho alguns pacientes que vêm, geralmente estão utilizando esomeprazol, a família ali dessa via de medicação, e a gente acaba personalizando nesse sentido a conduta. Mas podemos, nessa especificidade, trocar algumas figurinhas ali para Perfeito, personalizar vamos a trocar o condição. contato sim, já quero me inscrever no seu curso aí, quando você abrir, anunciou o seu curso, tenho interesse. Ótimo, será muito bem-vindo. O que eu acho também que é muito legal nesse universo da medicina de precisão, o quanto que as especialidades conseguem contribuir e a gente construir essas pontes, né? Aquilo que eu falava, o ser humano, ele não é dividido por áreas. E a medicina de precisão, ela nos provoca e nos exige dialogar com essas áreas para entender como as coisas funcionam. Então, será muito bem-vindo. Excelente, obrigado, doutor Júlio. Até queria fazer uma contribuição. O doutor Júlio fica em Recife. Numa das últimas, numa passagem que eu tive uns 60 dias atrás aí em Recife, doutor Júlio, eu estava numa reunião, numa agenda importante com um grande hospital da região e escutei na mesa uma coisa mais ou menos assim: ah, mas aqui no Nordeste a gente não tem uma grande tradição em genética. Eu tenho que discordar. Nós aqui de São Paulo, o que a gente recebe de clientes do Nordeste que vêm aqui para o Centro-Oeste para procurar exames de alta precisão, que pessoas com bom poder aquisitivo, que estão em jornadas de paciente, que estão fazendo tratamentos, os recreativos. Então você tem um campo aí imenso
e uma grande oportunidade, porque pouquíssimos players estão falando essa linguagem hoje aí na tua região. Então, conta conosco aí. Eu vou ler rapidamente aqui. O Kleber está conosco, fez uma pergunta. Eu vou compartilhar com vocês. Não sei se todo mundo tem acesso aqui ao chat, mas enfim, ele está perguntando, doutor, a filha do Kleber tem 1 ano de idade e desde que fizemos a introdução alimentar, ela não consome nada que contenha carne de qualquer tipo. Nesse caso, tem alguma influência genética? Então, vamos pegar o caso da bebê do Kleber. Ela não se alimenta com nada que vai carne. Nossos testes pode trazer alguma informação relevante para ele? Especificamente para carne, porque da carne, dependendo, a gente poderia pensar um pouco de histamina, mas é muito específico para carne de porco. Então, para esse processo ali alimentar, como um dos alimentos, a gente, dos vários outros, teria essa possibilidade. Mas a carne especificamente, não vamos ter um marcador nutricional. É claro que vamos conseguir entender se existem outras, né? Por exemplo, para o ovo, para a estamina mesmo, de repente pode ter alguma forma ali de. Mas talvez seja uma questão mais comportamental mesmo da carne. Mas não deixaria de ter benefício se fizesse para olhar de repente esses outros marcadores desses elementos que tem no teste. Maravilha. Kleber, obrigado pela contribuição, compartilhar com a gente aí um pouquinho da história da tua filha, né? Nós estamos aqui a 7 minutos do encerramento. Alguém quer aproveitar essa oportunidade, doutora Daiane? Biocroma, nós estamos à disposição. Lembrando que essa linha genética está à disposição dos nossos apoiados para vocês comercializarem, venderem em suas unidades esse exame. Não tem nenhum investimento do lado de vocês. Hoje nós temos já os kits preparados, os kits suaves. É uma caixinha super bonita que tem todo um marketing ali explicando um pouco desses exames. E a grande entrega realmente é o laudo, né? As pessoas que consomem esse exame, os clientes, no final eles querem um laudo e eles vão receber lá um laudo bem intuitivo, um laudo bastante rico em informações. E lembrando que esse cliente final, caso tenha interesse, além do teste, depois a gente vai passar individualmente essas condições para vocês, eles podem comprar o exame juntamente com o aconselhamento genético da Genitori, onde você imagina a doutora Daiane, junto com a equipe dela, vai fazer uma consultoria genética em cima daquele laudo por um preço bastante diferenciado. Isso custa caro no mercado, mas através da nossa parceria, de forma bastante agressiva, e a gente vai conseguir vender esses testes junto com essa consultoria. Tá joia? Temos aqui mais 5 minutinhos. Vamos se Que eu despedir. Alguém tem alguma tenho dúvida? tem uma pergunta sobre a dermatologia. Tem, né, eu não cheguei a falar, mas tem um painel específico que é para, eu acho que é skin, ele tá até como que skincare. E ele é bem legal que ele aparece das filagrinas, que, né, as proteínas que formam a nossa malha na pele. E aí a questão de você associar isso da filagrina com o processo antioxidante, com a maior formação de inflamassoma, ele consegue, na dermatite atópica, nos dar um direcionamento mais personalizado e nos identificar esse processo da dermatite, porque tem algumas redes que estão mais relacionadas ao processo emocional, por exemplo, e outros é mais de intolerâncias. Então, a gente consegue implementar assim na dermatologia de uma forma que eu tenho pacientes que, por exemplo, a gente identificou uma sensibilidade e aí geralmente é um gene que está relacionado ao triclosan. E no sabonete tem triclosan porque é um antifúngico, né? Então está muito presente em dermatite menino que chegou para mim assim, o cabelo dele. Hoje ele toma banho com sabonete natural e aí estabeleci uma parceria com a Open Soap, que eles fazem um sabonete que foi direcionado para esses casos, porque assim, a partir do momento que você acha a causa, você começa a achar pessoas que nos tenham soluções também. E assim, o menininho voltou aqui para mostrar que ele já estava com cabelo e hoje ele toma banho da cabeça aos pés porque a gente tirou o fator inflamatório que era do sabonete, do dia a dia dele. Esse é um caso que dá muita alegria, assim, porque, né, mudou com um hábito tão simples e o mapeamento que a gente fez com esse teste aí
nos permitiu isso. Então, dá sim para fazer na dermatologia também. E, gente, muito obrigado pelas parabenizações. Em breve espero encontrar, né, vocês também nos cursos e atendimentos aí. Obrigado, Rodrigo, né, por mobilizar esse momento. Eu sei que mais gente vai conseguir assistir depois, né, na gravação. E se vocês quiserem acompanhar também o conteúdo, eu faço o convite no meu Instagram lá, doutora Daiane Simão, e vamos trocando figurinhas aí, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado pelos parabéns. Tem bastante gente aí felicitando. Obrigado pelo tempo. Isso é o mais importante. Vocês nos doaram o que vocês têm de mais importante, que foi o tempo. Uma boa quinta-feira. Estamos à disposição. Eu deixei o meu celular, meu WhatsApp, meu e-mail. A grande maioria de vocês já me conhece, mas só reforçando o meu contato. O da Carolina também, nossa gerente comercial. Doutora Daiane, já caso também queira compartilhar, e depois eu posteriormente posso passar para vocês de forma individual. Muito obrigado novamente, gente. Um bom dia. Fiquem bem. Um abração.